um grande teólogo chamado John Stott, e o nome do livro, um livro fininho, chamado Crer é Também Pensar, né? Então, a nossa fé ela é uma fé reflexiva, ela é uma fé que é transformadora. Então, nós decidimos fazer essa conversa, talvez tenham outras, aí está nas mãos de Deus, né? Para que possamos esclarecer coisas, para que possamos pensar da forma mais cristã possível, usando os dons e aquilo que Deus nos deu como profissão também, para poder esclarecer os irmãos, né? Então, o pastor Cláudio vai estar aqui junto comigo. A paz de Deus, agradeço a presença de vocês. A gente vai estar falando, a gente colocou o tema ensaios, porque a gente não vai dar receitas, respostas prontas. A ideia é nós refletirmos biblicamente, eu como psicólogo, o Carlos como filósofo, historiador, a gente juntar essas áreas de conhecimento junto com a Bíblia e refletir e pensar sobre o sofrimento humano durante essa crise, durante essa epidemia, tá bom? Então você tem a oportunidade de estar participando com a gente, é um bate-papo, é uma conversa. Você pode escrever as suas perguntas, as suas dúvidas, tá? E durante esse momento a gente vai estar conversando. A ideia é ficarmos aqui até 9 horas, talvez 9h10. A gente não quer passar de 1 hora nessa conversa, tá? Teremos 2 momentos. O primeiro momento é com o Carlos, ele vai expor a partir da ótica dele, do pensamento dele, né, filosófico, histórico e também teológico, e depois vem para mim, mais numa linha comportamental e psicológica também, ok? Então, Deus abençoe, seja bem-vindo e participe conosco. É com você, Carlos. Amém. Amados, eu quero começar pensando aqui, eu tenho conversado com o pastor Cláudio, com outras pessoas também, e o que me veio à mente foi pensar como é que esse momento ele tem afetado a vida dos cristãos, e eu quero trazer uma perspectiva inicialmente aqui histórica, porque olhando para o desespero que o mundo passa, e não é para menos, milhares de pessoas morrendo, né? Então é comum que as pessoas elas estejam preocupadas. Se você olhar da perspectiva de outras epidemias ao longo do tempo, na história, você vai perceber que essa epidemia ela ainda está no seu estágio inicial e ela não é tão perigosa quanto outras. Mas toda vida vale. Eu acho que a fala tem que ser mais essa. Toda vida vale. Você desprezar uma vida, porque se alguém falecer e for alguém que eu amo, alguém que está próximo a mim, vai ser muito pesado para mim. Então, eu não posso, de forma alguma, como cristão, achar que isso, se são os outros que estão morrendo, se são pessoas vulneráveis, então tudo bem, né? Então, pensando nisso, eu resolvi fazer uma pesquisa histórica para os irmãos, para a gente pensar o seguinte. A minha proposta inicial é como a igreja se portou diante da mais severa peste de todos os tempos. Eu quero pensar a partir de um momento histórico específico, vou tentar ser sintético aqui, eu quero pensar como a igreja ela se comportou naquele momento para tentar pensar aspectos positivos e negativos da igreja daquele momento, para nós pensarmos hoje. Como é que nós devemos nos portar? Qual deve ser a postura cristã? E o que a Bíblia ela traz para nós a partir disso? Bem, olhando para a história, você vai ver alguns surtos. Eu fiz uma pesquisa em alguns sites envolvendo históricos e artigos de história, de teologia, e principalmente história. Eu vi as principais epidemias. Por exemplo, tifo, ela matou 3 milhões de pessoas na Europa Oriental e na Rússia entre 1918 e 22. Você teve a malária, que tem 3 milhões de mortos em média por ano desde 1980. Você tem o sarampo com 6 milhões de mortos até 1963. Quando o surto acabou, recentemente, felizmente, no Brasil, até teve voltou, né? Mas ainda está controlado. A AIDS matou 22 milhões de pessoas desde a década de 80, 1981 para cá, principalmente. E a gripe espanhola, ela matou 20 milhões de pessoas entre 1918 e 19. E humano, 20 milhões de pessoas. Só que eu escolhi uma epidemia que ela é mais famosa e ela foi mais danosa, que foi a peste negra, que aconteceu no século XIV. Talvez você, né, que já teve aula de história,
e você deve lembrar das aulas de história em algum momento, Idade Média, final da Idade Média, você teve a peste negra, mais precisamente entre 1333 e 1351. Os historiadores estimam que cerca de 50 milhões de pessoas podem ter morrido nessa epidemia de uma bactéria. Essa bactéria, o motivo foi os ratos infectados da Ásia vieram nos navios, chegaram na Europa e, por questões sanitárias, os europeus sofreram terrivelmente com essa peste. Certo? E alguns historiadores falam de 50 milhões, alguns falam de entre 50 e 100, alguns falam até mais. Muito bem. Eu quero trabalhar aqui, e eu quero que você pense comigo, como é que a igreja ela se portou naquele momento. Lembrando que igreja, não existia essa divisão entre igreja evangélica e igreja católica. Né? A igreja era católica naquele momento, predominantemente, tinha uma ala ortodoxa lá para a Rússia e tudo mais, mas a igreja ela era essencialmente uma só. E essa igreja, que era uma só, ela teve duas maneiras de se portar. Olha só como a igreja se portou. Eu vou falar primeiro, vou falar em dimensões, tudo bem? Primeiro, uma primeira dimensão negativa, ou seja, a igreja que se portou da forma errada. E depois a dimensão positiva, a igreja que se portou da forma certa. Embora fosse uma igreja só, tiveram dois comportamentos diante da epidemia, da maior epidemia de todos os tempos. A primeira parte, que é dimensões negativas da igreja durante a peste. Eu vou ler aqui um trecho que eu tirei de um artigo, que fala o seguinte: a peste negra foi uma epidemia muito forte na Europa medieval. Pode-se dizer que o clero é a igreja, contribuiu para que a peste negra se prolongasse. Pode ser meio inconsciente, mas na Idade Média, já quando estava começando a ocorrer os primeiros casos de peste negra, a igreja espalhou o boato de que o gato era a encarnação do Satanás na Terra. E isso gerou bastante repercussão, pois a sociedade começou a matar muitos gatos, o que fez com que a população dos ratos aumentasse, causando assim um aumento da peste negra na Europa. A igreja, vendo o que fez, apenas podia rezar com os fiéis que tinham parentes com a doença. Queridos, uma doença que matou praticamente a metade das pessoas que foram infectadas. A igreja teve essa postura, e veio de cima, tá? Veio da liderança da igreja, veio do clero, um papa chamado Gregório IX, ele emitiu, 2 séculos antes, falando que o gato ele era um ser maligno, e isso causou sérios problemas. Que lição eu tiro, ou seja, que dimensão essa igreja me passa? Essa parte da igreja, ela foi uma igreja que promulgou a peste. Se ela promulgou a peste, essa igreja ela teve uma dimensão irresponsável. Essa ala da igreja que promulgou a peste, ela foi irresponsável. Por quê? Porque ela contraria as escrituras, por exemplo, em Colossenses 3,12, que fala: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Uma igreja que promove a peste, uma igreja que não se preocupa com o próximo, ela vai contra os ideais de compaixão, os ideais de bondade que a palavra de Deus prega. Essa igreja ela também se comportou muito mal, porque essa igreja era essencialmente mística. Essencialmente mística. Essa essência mística é o que eu chamo de dimensão supersticiosa. Então, essa igreja tinha uma dimensão irresponsável, essa parte da igreja tinha uma dimensão supersticiosa, porque quem criou o gato foi Deus. Você não encontra base bíblica para dizer que o gato é obra de Satanás, irmãos. Então, a igreja, ao fazer isso, é claro que ela não sabia que ia dar no que deu, mas essa superstição que não está na Bíblia, essa invencionice da igreja daquele momento, fez com que as pessoas matassem os ratos se proliferassem e milhões de pessoas morressem por conta da praga vinda dos ratos. Você entende? Então, foi uma dimensão, um misticismo. Paulo fala em 1 Timóteo 4,7, rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Rejeite fábulas. Rejeite aquilo que não é, que não está na palavra de Deus, e no nosso caso não é científico. Você vai ficar alimentando isso para quê? Isso pode gerar um pandemônio, essa seria a ideia, como gerou nesse momento aqui. E, por fim, a igreja, essa ala da igreja, que é negativa, na peste negra, ela não conhecia a Bíblia. Eram pouquíssimas pessoas que sabiam ler. A Bíblia era em latim, muitas pessoas não falavam latim, a maioria não falava latim, na verdade, só os padres mesmo. E as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Então, era uma igreja abíblica, uma igreja que estava na dimensão
da ignorância. As pessoas não conheciam a palavra de Deus. E eu chamo essa dimensão do motivo. O motivo que levou as pessoas acabarem se tornando supersticiosas, e o motivo que levou as pessoas a se tornar, muitas vezes, irresponsáveis com o próximo, foi a falta de Bíblia. Um outro ponto, porém, foi a dimensão positiva da igreja, durante esse período. Vou falar isso aqui, e aí eu já passo para o pastor Cláudio. A dimensão positiva da igreja, durante a peste negra, foi a seguinte. Um trecho desse livro aqui, O Cristianismo através dos Séculos, eu indico, tá? Quem quiser, consuma, porque é excelente, excepcional. O Early Keynes, ele traz de uma forma maravilhosa essa ideia do cristianismo, e ele fala assim, lá pelas tantas, os frades eram os irmãos, né, os que trabalhavam em ordens monásticas, os monges foram vitalizaram a vida religiosa através do seu desinteressado trabalho. Fizeram trabalhos de forma desinteressada. Suas obras de caridade, sua pregação na sua região, foram manifestações práticas da igreja, prontamente compreendida pelo povo. O povo compreendia os monges. Os hospitais franciscanos atenderam às necessidades físicas e espirituais do povo. Os hospitais. Perto de 10.000 desses monges morreram enquanto cuidavam do povo por ocasião da peste negra, entre 1348 e 49. Só nesse ano, 10.000 monges morreram por conta disso. Acima de tudo, fizeram grandes contribuições ao campo do saber, especialmente no setor da teologia, em que o nome de Tomás de Aquino, que foi um dos maiores teólogos de todos os tempos, desponta como o maior erudito desse movimento mendicante. Mendicante porque eles eram pobres, eles abriam mão da riqueza. Bem, quais são as dimensões positivas dessa ala da igreja? Essa ala da igreja foi uma igreja que consolou suas vítimas da peste negra. Consolaram, ou seja, dimensão afetiva. Como assim dimensão afetiva, Carlos? Essa igreja abraçou as pessoas, consolou. Essa igreja estava interessada nas pessoas, como o próprio Senhor Jesus, que lá em Atos 10, 38, ao falar dele, fala assim, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, Jesus andou consolando. Essa parte da igreja, durante a peste, consolou as pessoas. Essa parte da igreja que agiu bem, é a igreja que construiu hospitais, que é a dimensão social. Repare, construiu hospitais, fez alguma coisa por aqueles que sofriam, ou seja, gastou seus recursos, como o Senhor Jesus também fez. Lá em João capítulo 6, versículo 5, fala, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para esses comerem? É claro que ali a situação da multiplicação dos pães e peixes, ele iria multiplicar depois, porque não tinha como comprar, não tinha dinheiro suficiente, mas Jesus estava disposto a gastar os recursos dele. Será que nós estamos dispostos a gastar os nossos recursos? Será que a igreja hoje está disposta a isso? Outro ponto aqui, a igreja que morreu cuidando, que é a dimensão terapêutica, os monges morreram cuidando. O pessoal estava infectado, e eles, é que nem o pessoal da área da saúde que está pegando aí o coronavírus, por amor, estão lá trabalhando, né? E isso é uma atitude cristã, porque eles precisam fazer isso na linha de frente, e os monges estavam na linha de frente e fizeram isso, é a dimensão terapêutica do sacrifício. Por que terapêutica? Porque as pessoas, elas estavam sendo curadas por isso. As pessoas estavam sendo curadas, irmãos, não curadas fisicamente apenas, porque muita gente que estava ali morria, mesmo com os cuidados, mas os que sobreviveram, os que ficaram vivos, esses foram curados de uma igreja que antes talvez não parecia se importar com eles. Olha que coisa incrível. E finalmente, a última parte aqui, só o versículo dessa parte, Jesus fala, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então aqueles monges, eles deram a vida pelas ovelhas, eles estavam pastoreando as pessoas, eles estavam se importando com a própria vida. E finalmente, a igreja que desenvolveu a sabedoria pela teologia. Repare, esses monges estudavam Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos, estudavam teologia, que significa estudar a Bíblia profundamente. É a dimensão bíblica que é o motivo. Por que motivo, Carlos? Por eles estudarem a Bíblia, esses monges, eles consolaram as vítimas, eles fizeram hospitais, eles foram lá e morreram por aquelas pessoas, porque eles conheciam a palavra de Deus. Concluindo, então, ambas as igrejas, elas faziam parte do cenário do século XIV. E a conclusão que eu chego aqui, imediata,
é que essas igrejas, embora faziam parte de um mesmo contexto, eram uma igreja só, essas igrejas elas tinham um racha, pessoas que faziam o que deveriam e pessoas que não faziam o que deveriam. Quando chegou a peste, essas pessoas se manifestou o cristianismo delas. Na doença, no desespero, se manifestou o cristianismo delas. O joio do trigo foi separado. E qual foi a separação? Crentes que liam a Bíblia e estudavam a Bíblia fizeram a obra de Deus da forma correta, porque oravam, porque tinham o Espírito Santo. Crentes que não liam a Bíblia, que não buscavam a Deus, não fizeram a parte certa, agiram com misticismo, com ignorância, pioraram a situação. Então, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o vetor central. Como é que a gente vai passar por essa situação como cristãos, consolando, entregando a nossa vida, entregando os nossos recursos através do conhecimento da palavra? Quanto mais eu me importo com essa situação, mais mostra que eu sou um leitor e busco ser um praticante da palavra. Quanto menos eu me importo, mais Bíblia falta na minha vida. É isso. Carlos, diante da sua fala, eu notei algumas coisas aqui e eu quero te perguntar, né? Você falou sobre algumas falhas desta igreja e você relatou sobre a ignorância, né? E eu queria que você retratasse para nós aonde você enxerga essa ignorância na igreja atual diante dessa pandemia. Então, eu creio assim, eu não posso fazer uma crítica também que falte com a moderação, né? Eu acredito que, no geral, os brasileiros, e a maioria dos crentes também, estão respeitando aquilo que tem sido normas dadas pelos nossos governos imediatos, né, os estaduais, e também os governos das cidades, os municipais. Eu penso que a ignorância ela vai se manifestar, não é que ela está se manifestando. Lá na Peste Negra teve 2 igrejas. Eu acredito que também tem 2 igrejas hoje. E ainda que elas não se manifestem totalmente, conforme for agravando-se a doença, essas igrejas vão se manifestar. E a ignorância está onde? Aqueles que acreditarem, por exemplo, que não há necessidade de um cuidado por parte de médicos que têm sabedoria dada por Deus, que têm uma autoridade vinda de Deus para serem cuidados, não respeitarem a vigilância, não se preocuparem em pegar o vírus e passar para outros. Essas pessoas, elas não estão, a meu ver, demonstrando a preocupação cristã básica, que é o amor ao próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo, porque eu não gostaria, minha mãe que é idosa, eu não quero que ela pegue essa doença, né? Então, se eu não quero que ela pegue essa doença, eu não quero que pessoas que estejam infectadas irresponsavelmente se aproximem da minha mãe e, por não tomarem cuidados, independente de ser crente ou não, né, ir lá e passar essa doença para minha mãe. Então, eu não posso fazer isso com os outros também. Eu não posso fazer. Eu acredito que a ignorância ela vai se manifestar, infelizmente, daqueles que não se preocupam com o próximo. Isso não é bíblico, entende? Não tem como eu, que medito na palavra de Deus, não me preocupar com o meu próximo e não tentar poupar a vida dos vulneráveis, né? Como é que eu consigo encaixar a Bíblia na situação de as pessoas vulneráveis, mas eu não estou no grupo de risco, eu vou lá e não me preocupo com... Como é que eu encaixo a Bíblia aí? Não dá. Não dá. Porque isso não demonstra o verdadeiro amor, que é o amor cristão, né? O respeito ao próximo, que tem como base o amor. E esse amor, sem dúvida, é o amor cristão no Ocidente impera. Você falou também de morrer para ajudar. Sim. Até que ponto a igreja hoje brasileira, né, ou até do mundo, ela entende essa abnegação, essa renúncia. A gente fala de isolamento, a gente tem que se isolar, sim. Como você falou, temos que tomar todas as medidas de proteção. Só que existem pessoas que precisam ouvir o Evangelho, a palavra, e de que forma eu posso contribuir para isso, né? Quando eu fiz eu estava pesquisando, né, é um estudo embrionário ainda, não achamos muitas coisas escritas, né, nos livros de história da igreja, infelizmente, sobre esse assunto. Mas quando eu estava fazendo o estudo e eu vi essa parte, eu percebi que essa parte era bem pesada, né?
Os monges morreram por cuidar das pessoas, e essa era a forma deles pregarem o evangelho, certo? Não que você tenha que se expor e morrer voluntariamente, sem necessidade. Estamos em outro momento, né? Nós temos cuidados, o pessoal da saúde, graças a Deus, a maioria está, mesmo os que pegam a doença, estão se cuidando, né? Estão se recuperando. Não é você fazer buscar a morte, que nem aquela ideia antiga que tinha, eu preciso morrer literalmente para mostrar que eu amo a Deus. Não, não, não. Como é que seria essa morte? Pode ser uma questão metafórica até, né? A minha doação, eu preciso, por exemplo, como cristão, continuar fazendo isso aqui que a gente está fazendo. Né? Deus nos deu a bênção das redes sociais. Então, parar o meu tempo, parar as minhas programações, nós continuamos trabalhando, né? Em home office. Então, nós estamos trabalhando dessa forma. Trabalhei hoje o dia todo, você também trabalhou. Estamos aqui para tentar esclarecer, conversar, compreender junto com os nossos irmãos. Eu acredito que isso também é se doar. Né? Você também... muita gente vai precisar, pastor, daqui para frente. Ao que parece, infelizmente. Eu acho que a grande doação, né, da vida, ela está por vir ainda, principalmente. Que é quando os recursos vão ser escassos e eu vou ter que dividir os meus recursos com essas pessoas. Nesse momento eu vou mostrar se eu dou ou não. Que é a solidariedade, né? Solidariedade. Bom, é isso da minha parte. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, aí deixa com os irmãos, né? Vou deixar você falar. E aí, amados, tendo dúvidas, perguntas, mandem, por favor. Mandem suas dúvidas para que a gente possa interagir. É muito importante para a gente saber o que os irmãos estão pensando, também colocações, né? Para a gente possa comentar juntos, ok? Então, tá bom. Saindo agora dessa parte histórica, né, a gente vai falar um pouquinho da atualidade. E eu gostaria que você entendesse que a minha conversa com você, eu não vou dar uma receita, uma resposta pronta, uma resposta prática. A ideia dessa conversa é você compreender dentro de você, encontrar em você aí as respostas. Então, como eu sempre falo quando eu converso, quando eu dou alguma palestra, eu prefiro que você saia com mais perguntas do que respostas, porque aí você vai procurar, você vai refletir, você vai pensar. E esse é o momento mesmo de reflexão e de pensamento. Por isso que a gente colocou o tema de ensaio. Né? Ensaio é isso, é uma conversa, é lançar um bate-papo e a gente estar pensando juntos. Tá bom? Então, a primeira coisa que faz o que a gente entende hoje, a gente vive um momento de crise. Né? É uma crise na saúde, uma crise emocional, uma crise econômica, uma crise global. Né? Então, o mundo está em crise e nós também estamos em crise. E é interessante a gente pensar que, quando uma crise aparece, aquilo que está dentro do ser humano também aparece. Né? Então, a gente vive uma crise social, uma crise econômica, uma crise na saúde, essa pandemia. E aí, diante dessa crise exterior, aquilo que está dentro de você, ele aparece. Né? E aí, diante disso, tem aparecido diversas coisas. Né? Pessoas em pânico, pessoas depressivas, pessoas angustiadas, temerosas, pessoas assustadas, angustiadas. Né? Então, estamos todos nós aí emocionalmente vivendo essa crise. Então, essa crise vem de fora, atinge a nós e surge algo também dentro de nós. Né? E aí, com essa crise que nasce dentro de cada ser humano, a gente vê dois extremos. Tá? O extremo 1 é aqueles que negam. Eles negam... Não existe não existe coronavírus, não tem pandemia, não tem nada disso, isso daí é a mídia, a televisão. Então, eles começam a negar. Né? O extremo é a pessoa que entra em pânico. Então, fica desesperada. Né? Vai todo mundo morrer, a minha vida, eu não vou conseguir mais trabalhar, não vou ter mais emprego, as pessoas não vão ter emprego, é o apocalipse, é o fim do mundo, Jesus está voltando e acabou tudo. Olha só, dois extremos. O primeiro extremo é a pessoa que nega, não tem pandemia, não tem coronavírus, e aquela que entra em pânico, porque ela acha que acabou tudo.
E por que isso? Porque é uma situação, primeiro, nós não sabemos o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Segundo, a gente não tem o controle sobre isso. A gente não tem o controle. Nós estamos tomando medidas para amenizar essa situação, mas nós não temos o controle. Bom, se eu não sei o meu futuro, se eu não tenho controle, eu vou escolher esses dois extremos. Ou eu nego, para me isolar de tudo isso, ou eu entro em pânico. Vou me entregar de uma vez. Só que aí a gente precisa entender que entre esses dois extremos, para viver de uma vida saudável, a gente precisa de equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio, né? E eu gostaria que você pensasse sobre esse equilíbrio, né? Então, o que é esse equilíbrio emocional? Tem um poeta, Carlos Drummond de Andrade, ele fala assim, que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Então, todos nós estamos tendo dores. Todos nós estamos tendo angústias. Todos nós estamos sentindo isso, né? Só que aí Drummond fala assim, o sofrimento ele é uma opção. Você tem a dor, isso está te ferindo, só que você vai decidir entre sofrer ou não. Isso é uma linha de um pensamento fenomenológico, existencial, né? E quem fala isso é o Paul Sartre, né? Sartre, ele fala assim, não importa o que fizeram com você, tá? Não importa o que fizeram com você. O que importa? O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, se você for entender a partir dessa ideia, para você alcançar o seu equilíbrio emocional, não é o caos, não é a situação, não é a epidemia, não é a dor, mas é a minha decisão. A minha decisão de como é que eu vou encarar tudo isso. Então, se a gente se colocar na vida em uma situação de vítima, de vitimismo, a gente vai culpar tudo e todos pelo nosso sofrimento. As pessoas são culpadas de eu chorar. O mundo é culpado de eu me entristecer. Só que nós precisamos encontrar um equilíbrio emocional. E para encontrar esse equilíbrio emocional, você precisa pegar aquilo que as pessoas estão fazendo com você e você trabalhar essa situação. Trabalhar tudo isso. Então, e aí o primeiro ponto é o equilíbrio. O primeiro ponto é a decisão. O primeiro ponto é você entender como é que eu vou chegar nesse equilíbrio. Aí a gente vai continuar. Vocês vão perceber que eu vou linkar ponto por ponto, tá? Então eu comecei falando sobre a crise, né? Essa crise gera dois extremos. Desses dois extremos a gente precisa ter um equilíbrio, né? E eu falo para você que este equilíbrio vem a partir de uma decisão sua, né? E aí como é que eu alcanço este equilíbrio? Tá dando para entender, né? Eu sempre pergunto isso. Tá dando para entender. Bom, então, como é que eu vou alcançar, então, esse equilíbrio? Então, a primeira coisa é você reconhecer os seus sentimentos e emoções, tá? Primeira coisa é você reconhecer os seus sentimentos e emoções. A gente passa pela vida e a gente não se percebe. A gente não se reconhece. A gente não sabe nem o que é sentimento, a gente não sabe nem o que é emoção. E talvez você nem sabia que tem uma diferença entre emoção e sentimento, né? Então, como é que eu vou encontrar o equilíbrio emocional se, primeiro, eu não sei reconhecer meu sentimento, eu não sei reconhecer a minha emoção e eu nem sei a diferença, eu nem sabia a diferença entre emoção e sentimento. Então, como é que eu vou reconhecer o meu sentimento, a minha emoção?
e como é que eu também sei a diferença de ambos. Então, a primeira coisa para você pensar é o seguinte: nós sempre nos definimos em circunstâncias. Só que a gente esquece, eu sempre falo na igreja aqui, né? A gente, e aí até algumas vezes eu cito o Raul Seixas, que nós somos uma metamorfose ambulante. A gente está a todo momento em transformação. Então, nós falamos assim, olha, eu sou triste, eu sou deprimido, eu sou angustiado, eu sou rancoroso, eu sou amargurado. E a gente erra nesse ponto, né? Nós não somos, nós estamos. E aí há uma diferença entre você se definir. Porque quando você se define, eu sou isso, você coloca um ponto final e pronto, acabou. Você não dá mais espaço para mudança. Então, nessa pandemia, eu sou a pessoa mais amargurada, angustiada, depressiva do mundo. Ponto. Você definiu quem você é e você não vai dar nenhum acesso para a mudança e para a transformação. Então, o que você precisa fazer é, olha, primeiro, eu preciso mudar. Eu não sou, eu estou. Então, eu estou triste, eu estou depressivo, eu estou angustiado, eu estou com mágoa, com rancor, eu estou bravo, eu estou com ódio, eu estou com raiva. Então vamos pensar nisso. Nós estamos. E este momento de crise vai sim fazer com que nós sentimos tudo isso nesse momento. Só que a gente precisa entender que é passageiro. Isso vai passar. Às vezes a gente tem uma dor tão grande que parece que essa dor não vai embora, essa dor vai acompanhar nós a vida toda. Não, ela vai passar, ela vai mudar. E aí a gente vai precisar entender isso. Bom, então, os nossos sentimentos, eles são passageiros. Os nossos sentimentos, eles são passageiros. E aí o que eu preciso entender agora, né, a diferença entre emoção e o sentimento. O que é emoção? Emoção é um estado físico. É um batimento cardíaco, é uma náusea, é um frio na barriga. Você fala assim, nossa, eu estou com um incômodo tão grande aqui, uma sensação tão ruim dentro de mim. É uma dor física que você sente. Isso é uma emoção. Né? A emoção é um estado físico. O sentimento é a resposta dessa emoção. É como você vai sentir esta emoção. Então, tá tudo bem aí, né, Carlos? É como você vai sentir essa emoção. Então, é um sintoma. Um sintoma do quê? Um sintoma da minha emoção. Então, a neurociência, ela fala assim, olha, a gente consegue construir os circuitos emocionais através das relações vividas. Os circuitos emocionais nossos são construídos através das nossas relações vividas. Bom, já que eles são construídos através dessas relações vividas, eu vou entendendo que eu posso mudar os meus hábitos para mudar também o meu comportamento, para mudar as minhas respostas, para mudar também os meus sentimentos. Por quê? Porque a emoção, que é aquele estado físico, é uma resposta do seu cérebro. Então, vamos lá. Não sei se vocês estão vendo aqui, né? Eu olho para esse álcool gel aqui, né? E eu falo assim, ele é tenebroso, ele é assustador, ele é terrível. Eu estou olhando para ele e eu estou já pensando nisso. Logo, o meu cérebro vai mandar essa informação para mim. De medo, de pavor.
de desespero, o que vai acontecer? O meu coração vai começar a acelerar, vai faltar ar para mim, vou ficar com aquela dor na barriga, aquela pressão no peito, e eu vou sentir medo, angústia, desespero. Então, olha só. Então, a partir do momento que eu olhar para esse recipiente e mandar essa informação para o meu cérebro que ele é tenebroso, mal, eu vou ter um sentimento ruim. Primeiro eu vou ter uma emoção ruim. E a resposta dessa emoção é um sentimento ruim. Então, o que eu preciso fazer para mudar? Eu preciso reinterpretar. Eu preciso reinterpretar a minha visão. Reinterpretando a minha visão, eu vou conseguir mandar um comando para a minha emoção, e eu também vou fazer uma leitura dessa emoção de forma positiva também. Ou seja, eu vou ter um sentimento diferente. Então eu olho para esse recipiente e eu falo, olha, ele vai servir para me proteger. Ele vai servir para o meu bem-estar. Ele vai servir para algo bom para mim. Olha só, a minha emoção vai ser de mais tranquilidade. A minha emoção vai ser de mais calmaria. Logo, eu vou sentir mais tranquilidade. Então, tudo mudou a partir das minhas crenças. Então, voltando lá atrás, olha, para não entrar nos dois extremos, que é o extremo 1, que é o extremo da negatividade, o extremo 2, que é o do pânico, eu preciso encontrar um equilíbrio. E como é que eu vou encontrar esse equilíbrio? Reconhecendo os meus sentimentos, as minhas emoções e fazendo uma leitura. Fazendo uma leitura daquilo que realmente é. Não me colocando como vítima, né? Olha, eu tenho dor, mas eu posso escolher não sofrer. Eu vou olhar para o caos, eu vou olhar para a quarentena, eu vou olhar para o isolamento, eu vou olhar até para... Olha, a minha empresa está, no caso de muitos brasileiros aí, né? Além de muitos brasileiros serem demitidos, brasileiros estão tendo corte de salários 50%, 40%, 80%, 90%. Então, como é que você vai olhar isso? Vai entrar em pânico? E a maneira que você vai olhar, você vai ter uma resposta positiva ou negativa, né? E ter uma resposta positiva, um sentimento bom, saudável, você vai encontrar um equilíbrio. Aí, vamos fazer outro link. Como é que eu reinterpreto? Como é que eu vou reinterpretar isso, né? E aí eu, como cristão, né, eu sou... a minha visão da psicologia, ela tem uma interferência, que é uma interferência cristã. Então, eu sou psicólogo, mas dentro de uma cosmovisão cristã. E aí minha cosmovisão cristã, ela me permite olhar para o mundo através de uma perspectiva da palavra de Deus. E aí o salmista, capítulo 121, ele fala assim: eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, olha só. Eu olho para o mundo, eu olho para o caos, e aí eu vou reinterpretar. Eu vou olhar para o mundo a partir da minha fé. Então, se você quer ter um equilíbrio emocional, você deve olhar para o mundo a partir da sua fé. E aí, esse caos, essa epidemia, essa quarentena, essa pandemia, essa quarentena, você olhando para tudo isso através da Bíblia, você vai encontrar esperança, socorro, segurança em Deus. E aí a sua emoção, o seu sentimento, ele vai ser mais tranquilo. Vai ser mais calmo, vai ser de paz.
porque você vai mandar um comando positivo para o seu cérebro, né? E aí em Filipenses 4:8 nos dá até uma dica importante. Ele fala assim, Paulo falando: olha, irmãos, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, você deve pensar nisso. Olha só. Aonde está o seu pensamento, então? Então, às vezes, você está em pânico, ou está negando tudo, está se isolando aí do... Não sei como é que cada um de nós tem respondido, mas você vai precisar interpretar toda essa situação, fazer uma leitura do mundo, da sociedade, do caos que está lá fora e do caos também que está dentro de você, porque dentro de nós está esse caos, é olhar para nós a partir da palavra de Deus. E aí você deve pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é louvor. Agora, se você ficar lá só vendo o desastre, deixa eu ver quantas pessoas morreram hoje. Deixa eu ver o que o vírus já aumentou hoje. Olha, mandaram uma mensagem para mim. Vou mandar para todo mundo. Né? Então, até que ponto você está se apavorando? E é como a gente fala da internet. Então, hoje, nós temos o Google como nosso médico, né? Então, a gente está com algum sintoma, a gente descreve todo o sintoma na internet, é só a internet vai te dar a resposta, você fala, morri, né? Acabou a minha vida, preciso aquela funerária que te liga todo dia lá vendendo um plano para você fala, dessa vez vou atender, porque eu vi lá no Google que eu vou morrer. E se você for seguir aí as fake news, que tem muitas, né? O negócio vai ser demais. Então a gente precisa olhar para o mundo através de esperança. Eu tenho agora, vou falar um relato da Anne Frank. Anne Frank, né? Anne Frank, né? Ela, por que eu decidi escolhê-la, né? Ela ficou confinada, ela ficou escondida na época do nazismo, né? De família de judeus. Então os nazistas queriam extinguir todas as raças, né, dos judeus, né? Todo o povo judeu, né? Não gosto dessa expressão raça, todo o povo judeu. E ela, junto com algumas pessoas, com a família, né, ficou nesse esconderijo. E aí ela escreveu um diário, que é o Diário de Anne Frank, né? E esse diário rodou o mundo, fez muito sucesso. E eu trouxe algumas palavras dela, porque tem muito a ver com o período de quarentena, de isolamento. É lógico que ela passou, não chega nem aos pés do que nós estamos sofrendo. Mas eu vou citar alguns trechos do diário dela, e esses trechos vai servir para nós, né, como lição. Só que eu acho que tem algumas coisas aqui que eu posso estar respondendo já, né, ou não? Tem, né? E a gente tem... É melhor finalizar aqui? Então tá bom, eu vou finalizar. Ah, tá. Então vamos fazer as perguntas, né? A gente eu pergunto, o Carlos responde. Daqui. Não, eu pergunto. Tem bastante perguntas, graças a Deus, e continuam, né, mandando. Não, a maioria eu posso responder. Isso que eu falei. A maioria eu posso responder. Não, o Carlos pode responder Tem também. uma outra aqui que talvez se direcione a mim, mas... Mas você pode, então, me ajudar. Mas a maioria é sobre sentimentos. Jonathan Souza perguntou o seguinte: como ter bons pensamentos em situações calamitosas? Jonatas, primeira coisa é você erguer os seus olhos para os montes, tá? Olha para os montes, olha para a sociedade, olha para tudo que está acontecendo e veja da onde que vai vir o socorro, né? Da onde vem o teu socorro? Então, para você que é cristão e para você que também não a maneira de nós alimentarmos os nossos pensamentos bons é entendendo que o socorro vem da palavra de Deus. O exercício devocional, a leitura da Bíblia, o louvor, a oração, é essencial para alimentar o nosso pensamento. Eu vou ser sucinto por conta do nosso tempo. Tá bom? Se você quiser complementar. Não, perfeito. A Bíblia fala tudo que Paulo, né?
Filipenses, você mesmo citou, tudo que é puro, tudo que é bom, se é de boa fama, se é alguma virtude, se é algum louvor, nisso pensai. Seguir, desde o começo nós estamos tentando aqui, embora fazendo uma interpretação que abarque as nossas formações, mas que feche, que mostre que a palavra de Deus ela é soberana. Ela está acima, né, dos saberes humanos, porque ela é um livro de princípios. Esses princípios eles invadem todas as situações e nos esclarecem. Então, o pensamento bom é aquele pensamento, é pensar como Deus. E para pensar como Deus, a gente tem que estar mais perto dele, né? Perfeito. Outra pergunta aqui da Márcia Salustiano, não sei se você conhece. Márcia, se eu não me engano, Se eu não me engano, eu conheci com ela. assistente social. A Márcia Salustiano perguntou assim: como o cristão profissional e cidadão deve agir mediante essa pandemia e crise econômica? Né? Bom, como o cristão deve agir? A primeira coisa é ele colocar a sua vocação à disposição do reino de Deus e da sociedade. Tenho falado aqui para a igreja, para as pessoas. Nós temos um chamado, nós temos uma vocação, e nós precisamos utilizar a nossa vocação, o nosso serviço, para o bem da sociedade. Então, um exemplo que nós estamos fazendo aqui, né? Eu estou usando a minha profissão, o Carlos está usando a dele, para nós conversarmos sobre esse tema. Então, você vai buscar a forma que você tem para agir. A economia, durante a economia, nós temos a internet nos dá voz, tá? Nós temos oportunidade, nós temos voz através da rede social, de opinar, de falar o que nós concordamos, o que nós discordamos da política. Tá? E não é para brigar. Então, cada um de nós na igreja, nós podemos ter vários pensamentos políticos. A ideia política diversificada é para construir algo bom. Então, você vai precisar usar a sua voz para colocar a sua opinião através da conscientização. Carlos, acho que pode até completar mais, se ele quiser. Não, acho que é nessa linha mesmo, pastor, de pensamento, né? E em relação à intervenção econômica, exigir dos governos aquilo que é possível ser feito, que deve ser feito. Tem o que é possível, não adianta você também estar em Nárnia e exigir coisas que não são possíveis. Sim. É bom ler nesse momento. O brasileiro tem um problema com leitura, mas esse é o momento de ler sobre economia, né, ler sobre lei. Não sei, não sou advogado, tem quem conhecido, pergunta, porque esse é o momento. Eu conheço um advogado, a Eu princípio. também, alguns, eu também. Pergunte, se informe, exija das autoridades aquilo que é possível ser feito. Né? Não aquilo que não é possível, mas aquilo que é possível ser feito, que seria a nossa força. E aquilo que as autoridades não puderem fazer, é onde entra a solidariedade. Isso, é isso que eu ia falar. Perfeito. A solidariedade. Então, nós devemos... Este é o momento de pensar em comunidade. A igreja é uma comunidade de fé. Tá? Esse é o momento de partilhar, de dividir. A riqueza do cristão está no partilhar, no dividir. Então, esse é o momento. E para aquele que sofre, aquele cristão que está sofrendo, ele não pode se calar. Se ele está precisando, ele precisa recorrer à igreja. Tá? E, inclusive, eu reforço a igreja. Nós estamos arrecadando alimentos, estamos arrecadando dízimos, ofertas, que a igreja precisa ser mantida por vocês. Então, vamos continuar na nossa fidelidade. Agora, uma questão, né, que é bastante tocante aqui, precisa de uma palavra pastoral mesmo. Maria, e ela fala, tem uma filha na Espanha, um marido transplantado dentro de casa, me sinto angustiada como manter o equilíbrio. Irmã, vamos pensar na grande questão do eu estou, eu não sou. Tá? Eu quero que toda a reflexão que eu coloquei para você não é para exigir uma posição de você. Em momento algum, a palavra de Deus ela vai te exigir
uma resposta de sentimento. Ela talvez espera de nós um posicionamento. Então, só o fato da senhora falar assim, olha, eu me posiciono, crendo na palavra de Deus, é suficiente para você se manter em pé. Tá? Então, se você está angustiada, se você está insegura, se você está sofrendo, não quer dizer que você está desequilibrada emocionalmente. Tá? O desequilíbrio vem quando você está naqueles dois extremos, você está fora do padrão. Então, tem esse sentimento de dor, tem esse sentimento de pesar, de sofrimento. Eu, como pastor, eu não posso falar para a senhora o resultado de tudo isso, mas eu posso falar para a senhora que o teu socorro vem do Senhor. Amém. Então, Deus, Ele fortalece o coração da sua vida, o seu coração. Deus cuida da sua família, Deus cuida da sua casa, e eu tenho certeza que Ele vai suprir você em toda necessidade. Então, fique em paz com tudo o que você está sentindo. Lance diante de Deus todas as suas necessidades, todas as suas demandas, porque Ele sabe e Ele conhece a sua dor. Amém? Amém. O Fernando Alves pergunta como se adaptar à crise e isolamento social, trabalhando diretamente com o problema que estamos enfrentando e cuidar da sua saúde mental. Entendeu? Sim. Primeiro como se adaptar à crise de isolamento social. Eu vou responder daqui a pouquinho, mas pode falar. Eu acho que essa primeira parte eu posso responder então pode falar. O que a gente tem feito lá em casa, né? O isolamento social é ruim. Mas é interessante você pensar que nós não estamos isolados da nossa família, né? E é um momento de nós tentarmos intensificar mais ainda esses laços. Tenho certeza, né, que a gente tem bons laços como cristãos em casa, mas intensificar esses laços mais ainda é extremamente necessário. Lá em casa a gente tem feito coisas juntos, né? Eu ainda estou trabalhando. A Sofia minha filha mais velha, está estudando online, e aí eu fico ajudando ela nas tarefas de casa. A minha esposa, a Silvana, ela tem ajudado de várias formas. Ela também ela trabalha por conta, né? Tem trabalhado online. Nós entramos, fazemos programa juntos, dançamos juntos, fazemos exercícios juntos, né? Estamos tentando fazer programas em família também. Isso ajuda muito, por tabela, passar mais rápido essa questão do isolamento social, porque você está com laços bem vivos ali com sua família, e ajuda bastante na saúde mental, né? Porque dá uma aliviada. Brincar, gente, é muito importante, né? Eu já vi falar que o ser humano é o único animal que depois de adulto acha que não precisa brincar. Todos os animais, independente da idade, eles brincam até o final da vida. Ou seja, a questão de se divertir junto, de sair desse pico que você falou, né? De ficar só olhando para o problema, né? Embora o problema exista, e está todo mundo tentando resolver, mas não só existe ele, existe vida, né? Além do problema. Ele fala alguma coisa da profissão do trabalho. Sim. E trabalhando diretamente com o problema, mas eu acho que em relação à profissão dele, né? Porque aí ele vê direto, né? Que os profissionais da saúde, o pessoal da indústria farmacêutica e tudo mais, né? Eles trabalham direto com a situação. E eu acredito que o que eu vou falar no final vai responder essas questões também. Tá bom? Eu não vou me aprofundar muito nas respostas, vou ser bem direto, tá? Mas mesmo assim, ficando dúvida, você deixa seu comentário, a gente pode continuar o bate-papo, a gente pode responder, tá? E pode mandar as perguntas também, tá? Vai lá, Carlos. Silvana Silvestre, o sofrimento é uma época onde a grande maioria escolhe racionalmente sofrer, então? O isolamento, perdão. O isolamento é uma época onde a grande maioria escolhe racionalmente sofrer? O isolamento é uma... o sofrimento dentro do isolamento, eu acredito que seja, né? O sofrimento... Aqui está o sofrimento, mas acho que o sofrimento dentro do isolamento é uma época onde a grande maioria escolhe racionalmente sofrer. Eu não posso falar que a grande maioria escolhe, né? Eu não posso falar, né? A gente não tem esse dado aí estatístico, mas sim, algumas pessoas. Eu vou falar sobre isso também, sobre isolamento, bem rápido, né?
mas as pessoas não sabem. O ser humano foi criado para viver em comunidade, né? Freud chama isso de instinto agregado, né? Então, nós temos o instinto de viver em comunidade com as pessoas, e quando a gente está longe dessa comunidade, longe dessas pessoas, isso traz angústia para nós, isso é desesperador, né? E aí as pessoas se entregam para esse sofrimento, não, como você já disse, escolhendo outros modos, outras possibilidades de viver no isolamento. Bom? Aristóteles chama isso de o homem como um animal político, né? É o animal que precisa organizar o local onde ele vive. A política seria essa organização social. O homem precisa disso. Se ele é um animal político, ele precisa viver em comunidade. A Silvana ainda. Pastor, você poderia dizer, então, que nossas emoções e sentimentos ficam confusos neste momento novo que estamos passando? Que nos causam medo, pânico, tristeza e depois alegria? Perfeito. É uma oscilação de sentimento. É uma oscilação de sentimento, tá? Porque essa oscilação vem a cada medida do nosso olhar. Então, no momento nós temos pensamentos bons, depois vem pensamentos ruins. Pensamentos bons, respostas boas. Pensamentos ruins, respostas ruins. E a todo momento nós vamos transitando nesses sentimentos, nessas emoções. Por isso é importante a gente não se cobrar. Eu preciso estar perfeitamente bem, não. O equilíbrio é você saber interpretar, é você saber lidar com toda essa oscilação de sentimento. Tá? Eu fico muito preocupado com nós cristãos quando a gente fica nos cobrando que estamos com medo, que estamos tristes, que estamos inseguros. Não fica preocupado com isso. Você tem isso, você está, você não é. Você está. Então você vai procurar a palavra de Deus. Tá? Eu falo até por mim, eu fico transitando em meio a esses sentimentos todos durante todo o dia, durante todo o momento. Tá bom? O Fernando, ele faz mais uma pergunta aqui. Aliás, perguntas muito boas, viu? Os irmãos estão perguntando. Perguntas ótimas, Deus excelente. abençoe, parabéns aí a todos que estão participando. Como estar emocionalmente equilibrado, vendo de perto a realidade do que está acontecendo e saber que acho que a primeira parte a gente já respondeu, a última parte. E saber que as verdadeiras informações estão sendo ocultadas. Aí já é outro campo, né? De verdadeiras informações sendo ocultadas. Talvez não cabe a mim entrar nesse ponto. Então, talvez, vamos supor assim, olha, eu sei que tem informações escondidas, isso me traz indignação, né? Isso me traz indignação. Então, eu quero, de alguma forma, que eles abram, que eles falam, que eles comentam. Então, se você trabalha diretamente com isso, é você usar a sua profissão, a sua voz, para que essas informações elas chegam. E também você alertar as pessoas. Não alertar porque senão vai soar como uma teoria conspiratória, né? Mas alertar as pessoas, vamos se cuidar, vamos nos precaver, vamos tomar cuidado. Então você vai ser esse instrumento de alerta para essas pessoas. O Jonathan Souza pergunta: autocontrole é o mesmo que equilíbrio? Posso ter autocontrole sobre sentir ou não sentir raiva? O que é equilíbrio? Autocontrole e equilíbrio não é a mesma coisa, né? E qual que é a outra pergunta? Posso ter controle... Aí ele vai para controle, né? Posso ter controle sobre sentir e não sentir raiva? Sim. Você pode ter o controle da resposta dessa raiva. Não sentir, tá? né? Como é que você vai responder esta raiva? Se você vai dar um soco na parede, ou você vai fazer um exercício, ou você vai desenhar. Então a gente precisa aprender a canalizar os nossos sentimentos, né? A gente precisa aprender a canalizar, dar outros caminhos para aquilo que nós estamos sentindo. A gente aprende que raiva é bater, é gritar. A gente aprendeu isso. Então, é hora de você falar, não, eu estou com raiva, eu preciso colocar essa raiva, sublimar, canalizar essa raiva em outros caminhos, outros meios. O Jonathan, e ainda ele fala, o que é equilíbrio? Equilíbrio é esse meio termo,
Tá? Equilíbrio é o meio termo. Vamos lá, voltar lá aonde eu falei. Então, o primeiro ponto é aquela pessoa que nega tudo e não sente nada. É aquela pessoa que aceita tudo, segundo ponto, né? Segundo extremo. É aquela que aceita tudo, percebe tudo e sente tudo. O equilíbrio é você não negar, mas também você sentir. Tá? É você ter uma posição. Eu sinto, mas também não nego. Então, eu vou reagir de uma forma saudável e interpretar da melhor forma possível aquilo que eu estou vendo. Foi claro ou não? Sim. A Lúcia Moreira pergunta: como a igreja vê a respeito da ideia de alguns acreditarem que essa pandemia é uma resposta de Deus ao comportamento da humanidade em sua promiscuidade? Carlos. A gente está até conversando um pouquinho sobre isso aqui antes de começar a live. Irmãos, quando você pensa na ideia de consequência de pecado, toda malignidade, todo mal, ele é resposta, direta ou indiretamente, do pecado. Desde Adão e Eva até nós. Desde a ação de Eva, desde a ação de Adão, e antes deles, desde a ação de Lúcifer e dos anjos que com ele decidiram pecar contra Deus, de lá para cá, toda malignidade, tudo aquilo que é ruim, é resposta direta ou indiretamente de pecado. Então, de certa forma, sim, a pandemia ela é resposta do pecado. Da promiscuidade, não, porque a pandemia ela não se prolifera sexualmente, até onde eu entendo, né, Marta? A pandemia se prolifera sexualmente? Não, né? É um vírus que ele tem uma outra natureza, né? Na verdade, ele não é dessa forma que ele é transmitido. Embora possa ser também. Mas não é por exemplo, com a AIDS, eu citei a AIDS no começo, né? A AIDS, sim, a AIDS ela é uma resposta diretamente, né, da promiscuidade, de um pecado específico. A pandemia não é resposta de um pecado específico, me parece, ou eu não posso, pelo menos, afirmar isso aqui, eu não tenho conhecimento para afirmar isso aqui. Mas ela é consequência do pecado humano. Por exemplo, pegando esse gancho, as pessoas falam do carnaval, né? A pandemia chegou no Brasil por conta do carnaval. Olha, irmãos, a gente tem dados para isso, nós podemos afirmar. Okay? O problema do carnaval, e a gente conversava aqui um pouquinho antes, não é o coronavírus, porque o coronavírus vai passar. O problema do carnaval é o pecado. É o pecado, né? E o pecado ele vai continuar, a promiscuidade ela vai continuar quando a pandemia passar. Quando os estragos da pandemia cessarem, os estragos da promiscuidade humana vai permanecer e vai continuar até Jesus cessar isso, né? Então, eu não vejo que eu possa afirmar que a pandemia é resposta diretamente da promiscuidade. Mas, como toda doença, é resposta do pecado humano. A gente vai acelerar nessas duas perguntas, eu já vou passar para a minha parte, tá bom? Tá bom. São duas perguntas mesmo para o senhor. Pastor Cláudio, as crianças podem vir ter crises emocionais, como os adultos nesse momento, de não poder sair, de estar de férias e não poder sair de casa? Sim, com certeza, né? E a gente precisa até pensar como é que a criança responde às suas crises emocionais. Ela responde na irritação, tá? Não é da nossa forma de ficar mais choroso, triste. A criança ela fica irritada, tá? Então, cuidado aí com a hiperatividade, a irritação da sua criança. Ela pode estar sofrendo e ela está respondendo com esse comportamento hiperativo e irritadiço também. Tá bom? Aí ela complementa só aqui, que é uma segunda pergunta, mas é o complemento. Devemos ocupar crianças o tempo todo para que elas não tenham esse sentimento? O tempo todo não, mas tem que ter uma rotina, né? Então, estabeleça uma rotina, né? A rotina é saudável, é fundamental para todos nós. Então, estabeleça a rotina de fazer a lição, né? Algumas escolas estão mandando a lição, horário de lição, horário de brincar, horário de vai para o quintal, vai para a janela, enfim. Então, estabeleça uma rotina para o seu filho. E a última pergunta aqui, Silvana, na quarentena, em casa, sem sair, nesses dias, como podemos ajudar nossos jovens?
Como podemos ajudar nossos jovens? Usando a rede social onde que eles estão, né? Então, infelizmente, não é só na quarentena onde eles passam grande parte da vida deles, do tempo deles, né? Só que a gente precisa ter uma chamada atrativa para eles, tá? Então, a gente precisa ter uma chamada atrativa, falar a linguagem deles, o método deles, o jeito deles, para que eles possam conversar com vocês. Então, a internet, grupos no Facebook, né, aqueles grupos fechados, e indicar filmes, indicar séries também, né, e acho que é a melhor forma. E orientá-los também a ter uma rotina, a prática devocional e acompanhá-los também. Fazer discipulado é fundamental também, não pode deixar o discipulado, o acompanhamento individual. Ok, pastor. Encerraram-se as questões, né? Como eu havia dito, eu vou dar algumas falas de Anne Frank, né, do diário dela. Ela estava em confinamento, no esconderijo. Se não me engano, ela viveu 2, 3 anos lá, em Amsterdã, na Holanda. Só que depois foi descoberto esse local dela, né? Bom, ela começa assim: eu me sinto como um pássaro de asas cortadas, que fica se atirando contra as barras de gaiola. Me deixem sair, grita uma voz dentro de mim. Então, é a voz que grita dentro de nós, né? Sentimos como pássaros com asas cortadas dentro de uma gaiola, né? E a gente grita, queremos sair e não podemos. Ela continua assim: nesses momentos, não penso na infelicidade, e sim na beleza que permanece. Então, olha só o ensinamento que a gente pega. Nós precisamos nutrir os nossos pensamentos com coisas boas. A gente precisa olhar a beleza que ainda permanece. Então, não é só caos, não é só coronavírus. Existem outras coisas a serem vistas e percebidas por nós. Então, até respondendo algumas perguntas, né? Como você mantém? Como é que você mantém esse equilíbrio? É você nutrir a sua mente com coisas boas. Depois ela fala assim, olha, a preguiça pode parecer atrativa, mas é o trabalho que traz satisfação. Então, em casa, no home office, é fundamental você ter um hábito saudável. Você ter uma rotina produtiva. Senão, você vai ficar sentadão no sofá lá, vai assistir série em cima de série, vai ficar assistindo notícia do coronavírus aí, da pandemia, o tempo todo, vai ficar largadão, vai engordar, né? Vai estar gordão, pesadão, glicose alta, colesterol alto. Então, tem que tomar cuidado com a preguiça. O trabalho traz satisfação. E o trabalho também traz produção. Então, crie um hábito saudável. Crie uma rotina saudável, seja produtiva, né? Como os especialistas falam, quarentena não é férias. Quarentena não é férias. Então, você precisa cuidar da sua saúde física e emocional. Ela fala assim também: eu simplesmente não posso construir as minhas esperanças baseadas em confusão, miséria, morte. Eu penso que a paz e a tranquilidade irão voltar de novo. Olha como é produtivo, olha como é bom você ter pensamento de esperança. Então acredite que esse caos ele vai passar. Acredite que essa situação ela vai passar. Não só tenha pensamentos de morte, não só tenha pensamentos de miséria, tenha pensamentos de esperança. Seja mais otimista, seja mais positivo. Então ela fala assim também: eu não penso sobre toda a miséria, mas sobre a beleza que ainda permanece. Então, para você que está tendo redução no seu ganho, no seu salário, para você que foi até talvez já demitido, então na sua escassez, você só não pode pensar naquilo que você está perdendo.
você vai precisar pensar naquilo que você ainda tem. Então, você perdeu seu emprego, mas o que você ainda tem? Né? Você está morando aonde? Você tem quem ao seu lado? Quais são os valores? Quais são as pessoas que estão perto de você? Então, na escassez, a gente tende a pensar só naquilo que nós estamos perdendo. Mas pensa naquilo que ainda você tem. Naquilo que vai te dar força para você lutar e trabalhar por aquilo que você perdeu ou vai perder. Né? Pode falar, Carlos. É interessante essa parte aí de pensar. Isso me faz lembrar, numa perspectiva mais filosófica, na questão de amor, né? Nos tipos de amor, a diferença do amor platônico e a diferença do amor aristotélico, né? O amor, tanto que o pessoal fala muito de amor platônico e o pessoal pensa naquelas menininhas, menininhos que você gostava no colégio, mas você nunca teve coragem de chegar junto, né? Quem nunca teve esse tipo de amor. A ideia aí seria, o Platão ele fala que amor é desejo, é falta, né? Então, para Platão, você ama porque não tem. Você ama aquilo que você sente falta. E porque você sente falta, você vai buscar. Certo? É interessante essa perspectiva e é necessário ter alguns amores assim, porque senão você não sai do lugar. Entretanto, Aristóteles vai trabalhar a ideia de que o amor ele é o amor ele tem que ser um amor filia, daquilo que você tem. Você tem que valorizar aquilo que você tem. Então, embora que você possa buscar sonhos, objetivos, né, mas em momentos onde objetivos, planejamentos são incertos, é muito mais saudável, porque a gente vive na época, né? E aí eu como coach sei bem disso, né? Nessa época as pessoas apontam muito para lá, para além, né? Vai lá, planeja, e não é bem por aí, né? Você só planejar e esquecer da gratitude, de você esquecer de você olhar para dentro de si, para aquilo que você tem e você agradecer. Em momentos de escassez, Sócrates, quando ele estava prestes a tomar a cicuta, o veneno que lhe tiraria a vida da sua condenação, diz, né, a lenda, que entra um fio de luz no local onde ele estava, e ele ali, próximo à morte, aquele fio de luz para ele traz prazer. Ele sente prazer em olhar o fio de luz que entrou naquele momento de angústia. Né? Então, a coisa pequena no momento de angústia, ela serve como grande coisa para aqueles que sabem valorizar. Certo? Pastor, vamos terminar aqui, então? Depois... Só tinha uma pergunta aqui que eu acho que... tem duas, mas a segunda eu acredito que nós já respondemos, tá, Paty? Se quiser ler, só para falar. Essa aqui, preciso ser cauteloso para ajudar o próximo e impedir que a ajuda não enxergue o meu mau exemplo. Preciso proteger sem prejudicar o próximo. Como fazer isso? Né? Então, é sendo solidário. Né? Eu acredito que, por isso que eu falei que nós já respondemos. É uma boa pergunta do Márcio Barbosa. Muito boa. E da Daiane Faria Santos, porque a pergunta dela eu já tentei responder essa semana com a nota que eu soltei. Ela pergunta, manda lá. Pode dizer que estamos vivendo o começo do apocalipse ou não? Né? Posso? Não, mas você também pode. Não. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos terminar a minha linha de raciocínio. Isso é melhor, né? E aí a gente... Eu encerro com isso aqui. Isso, pode ser? Bom, pode ser. Então, eu terminei aqui com as palavras de Anne Frank, né? Sobre as frases delas e como ela vai nos inspirar para viver diante disso. O livro é Diário de Anne Frank, é muito bom. Você pode ler, vai te ajudar bastante. C.S. Lewis, eu peguei um trechinho do que ele vai falar e vai nos ajudar também a pensar sobre isso. Né? Sobre ameaças de destruição de bomba atômica. Então, não fala de pandemia, mas fala de ameaças de destruição em massa, assim como nós estamos vivendo. A fala dele vai servir para nós. Né? Então, ele fala assim, se todos nós fôssemos destruídos por uma bomba atômica, deixa-nos encontrar fazendo coisas sensíveis e humanas, como orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, banhando as crianças, jogando tênis, conversando com os nossos amigos, com uma caneca na mão
e um jogo de dardos. E não amontoados como ovelhas assustadas em bombas. Elas podem destruir o nosso corpo. Ele até fala assim, o micróbio pode fazer isso, mas não conseguem dominar a nossa mente. Então, olha que interessante. Então, em rumores de morte, em destruição, vamos pensar em ser os mais sensíveis e humanos possíveis. Faça coisas simples. Aproveite cada momento de isolamento, de quarentena, cada momento diferente que você está vivendo. Então, ele fala que banhe seus filhos, jogue com eles. Faz quanto tempo que você talvez não tinha oportunidade para jogar um joguinho lá com seu filho, um Uno, um jogo de videogame, alguma coisa assim? Ou você, pai, faz quanto tempo que você não dá um banho no seu filho e agora que você tem em casa, você pode dar um banho no seu filho pequeno? Então, são coisas simples. E aí é melhor ser surpreendido pela morte vivendo do que, como ele fala aqui, amedrontados, assustados e temerosos. Então, de que forma você quer ser surpreendido? Assustado, amedrontado ou vivendo? Então, eu prefiro morrer vivendo, né? É a melhor forma. Eu não estou sendo redundante, não. É uma frase de pensamento. Eu prefiro morrer vivendo, porque algumas pessoas morrem antes mesmo de perder a própria vida. Espero que você entenda esse sentido, né? Como disse o sábio, é melhor morrer do que perder. Como diz o Chaves, tem um sentido filosófico, né, na palavra melhor Chaves. morrer do que perder. Verdade. E a observação, isso não é uma apologia à irresponsabilidade, tá, irmãos? Não é isso que o livro está falando. Não é você sair aí sem preocupação nenhuma com o vírus e sair se infectando e infectando os outros. Não é isso, não. Né? Ele está falando mais de você gerindo os cuidados, viver. E a pergunta só da Daiane aqui... não terminei ainda. Agora eu vou terminar. Vai lá. Eu vou terminar. Agora eu fecho. Até citei outro judeu que viveu em campo de concentração, também durante o regime nazista. Ele tem um livro que chama Encontrando um Sentido. E ele faz uma leitura. Como encontrar um sentido durante do sofrimento, do confinamento, né? Como é que os judeus escravizados pelo regime nazista vão encontrar um sentido ali para a vida deles, né? E ele fala assim: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. Quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Então, olha só. Esse é o momento de você pensar, já que eu não posso mudar a transformação, já que eu não posso mudar a situação lá fora, eu preciso mudar eu mesmo. Eu preciso me transformar. Eu preciso reagir, eu preciso agir de forma diferente. Eu preciso encontrar um sentido na minha vida nesse momento. Então, este é o momento de você encontrar um sentido para a sua vida. Porque é muito fácil você encontrar um sentido para você quando está tudo bem. Tem o seu trabalho, está ganhando o seu dinheiro, as coisas estão normais. Só que todos nós fomos pegos de surpresa. Ninguém imaginava que nesse dia tal a gente estaria com a igreja vazia, a cidade vazia, e nós nessa situação. Então, este é o momento de nós nos transformarmos, para aprender a encontrar um sentido na nossa vida. E Nietzsche não é um filósofo que eu apoio, mas ele faz uma leitura boa no sentido do que eu vou falar agora. Ele fala assim, olha, aquele que tem um porquê para viver pode suportar qualquer como. Então, se você tem um motivo para viver, qualquer situação você consegue enfrentar. Então, eu pergunto para você, qual que é o seu motivo de vida? Talvez você está até pensando em se entregar para a dor, para o sofrimento. Mas você precisa encontrar um motivo de vida. Eu fiz até um devocional, mandei para a igreja, eu falei, olha, você precisa encontrar o seu motivo de vida, porque é isso que vai te dar um sentido da nossa vida. E nós ansiamos pela eternidade.
A gente quer viver para sempre. Só que a gente tem dificuldade em viver no isolamento. A gente tem dificuldade em viver naquele domingo que está chovendo. A gente fica triste no domingo de chuva. Que a gente está sozinho, a gente está só. E aí é o momento de você fazer essa transição de solidão para solitude. Então, para finalizar, esse momento de solidão é uma oportunidade para você transformar em solitude. E o que é essa solitude? É encontrar sentido, é encontrar valores, é encontrar propósito para a sua vida, é se encontrar com você mesmo. Então, transforme este momento de solidão em solitude. Reconheça quem você é, reconheça as suas motivações e encontra um sentido para a sua vida. Para que durante essa quarentena, essa pandemia, você possa passar dentro de um equilíbrio e uma vida saudável. Tá bom? E o Carlos finaliza. Muito bom, pastor. Então, só para... Porque também está na cabeça dos crentes demais isso daqui. Tá? Por isso que eu achei que era importante responder, né? Eu, como falei, soltei uma nota no meio da semana aí para tentar responder uma pergunta que me fizeram um pouco próxima. Pode-se dizer que estamos vivendo o começo do Apocalipse ou não? Irmãos, o texto áureo do começo do fim é Mateus 24. Mateus 24 fala, né? Jesus vai trazer ali os sinais dos tempos, né? E quando ele fala dessa questão dos sinais dos tempos, ele vai falar, vocês vão ouvir de rumores de guerras, né? Vocês vão ouvir pestes e terremotos e fomes em todo o mundo. Eu posso falar o seguinte, como Jesus mesmo disse, né? O princípio do fim. Quando vocês ouvirem isso, ainda não é o fim, é o princípio do fim. Desde que Jesus falou isso, essas coisas já aconteciam. A partir do momento que Jesus falou isso, já estávamos no princípio do fim. A partir do momento que Jesus declara essas palavras, porque essas coisas já estavam acontecendo historicamente falando, naquele momento, um dia aí que você esteja interessado, me chama que eu te falo os pontos pormenorizados da história. Outra situação, João fala, ele vai além. Eu sempre pego esse exemplo do João. João fala, filhinhos, já é a última hora. João fala que é a última hora. Jesus fala no princípio do fim. João fala que é a última hora. Então, no século I, quando o último discípulo, o último apóstolo vivo de Cristo estava lá, ele fala, é a última hora. Ou seja, nós não sabemos, Jesus falou assim, quanto àquele dia e hora, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho. Ninguém sabe, senão o Pai que está no céu. Nós não sabemos quando vai acontecer. O princípio, desde que Jesus ele falou, decretou, mostrou em Mateus 24, os sinais já estão acontecendo. Só para finalizar, eu citei aqui a peste negra. Na peste negra, as pessoas, depois que as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a morrer, as pessoas não saíam de casa. E não tinha internet, não tinha rádio, não tinha televisão. O medo fez as pessoas saírem de casa, porque na Europa, estatisticamente falando, não teve uma família na Europa que não tivesse pelo menos um morto. Você está entendendo? Imagina qual situação que é pior, essa que nós estamos vivendo ou aquela? O momento, eu falei da gripe espanhola, 20 milhões de mortos em um ano. 20 milhões de mortos em um ano. Nós estamos ainda longe dos 100 mil em relação ao coronavírus. Se eu não estiver muito desatualizado, espero que não. Né? Estamos longe dos 100 mil. 20 milhões em um ano. Isso é o caos, isso é o apocalipse. E isso, queridos, 1918 foi o final da Primeira Guerra Mundial, quando 10 milhões de pessoas foram mortas em batalhas. Você entende? E 20 anos depois você teria Adolf Hitler matando os judeus, o povo de Deus, e 50 milhões de mortos em uma guerra. Então, assim, o que nós vivemos historicamente, antes para trás, olhando para o nosso momento, foi bem pior do que nós estamos vivendo agora. Então nós não estamos mais no final dos tempos. Estávamos naquele momento e agora não estamos mais. Não, nós estávamos lá, estamos agora, e nós não sabemos quando acontecerá. E esse elemento surpresa que é maravilhoso. Né? Esse elemento surpresa, porque Jesus falou que ele vai vir como um ladrão na noite.
Como é que um ladrão na noite vem? Ele manda um fax para você, ele manda um Facebook, ele chega com aquelas caixas de som fazendo canções, fala, por favor, por gentileza, sai que eu vou roubar. Não, ele vem de surpresa. Jesus vai vir de surpresa. E se eu morrer, ele vem antes para mim. Então vamos cuidar da nossa vida, vamos buscar a santidade, que é tão cara para nós, e que Deus ele nos ajude e nos proteja, porque muitas coisas aconteceram e muitas coisas ainda acontecerão. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Agradeço o Edinho, o Nicolas, que estão ali produzindo a live, a Patrícia, a Marta, que estão aqui também nos ajudando nos bastidores, o Carlos, que está aqui, o Carlos está presente conosco aqui também, e todos vocês que participaram, que Deus possa abençoar a vida de vocês, busque ao Senhor, a igreja está à disposição de vocês, entre em contato com a gente, estamos dispostos a abençoar, ajudar, naquilo que for possível para nós, naquilo que vocês precisarem, tá bom? Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima. Domingo, estaremos aqui às 18h30 para o nosso culto, tá bom? Então esteja presente às 18h30. Oi? Vamos orar? Então, você pode orar, Carlos? Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu a partir da tecnologia, que o Senhor esteja abençoando todos os profissionais que permitiram esse tipo de acesso. Porque no meio do isolamento nós podemos cultuar ao Senhor de várias formas e hoje cultuamos o Senhor com o nosso coração, com os nossos dons, Senhor, com a nossa mente, com a nossa reflexão, porque o Senhor é soberano de tudo, de todos, o Senhor é o Pai da sabedoria, o Senhor é o Senhor eterno. Que teu nome seja glorificado, nos proteja, nos guarde, Senhor. Nós pedimos sim, dependemos do Senhor. Naquilo que nós não temos domínio, como foi bem dito aqui pelo pastor Cláudio, nós sabemos que o Senhor tem todo o domínio, Pai. E que o Senhor é soberano. E a tua soberania, Senhor, ela está sobre todo e qualquer mal, toda e qualquer pandemia, todo e qualquer desespero, Pai. Aqueles que sofrem, por qualquer razão que seja, pela questão econômica, pela questão social, pela questão de saúde física, Pai, pela questão psicológica por conta do confinamento, que o Teu Espírito Santo console